Seja muito bem-vindo ao Uruporco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. E eu sou o Sequeto e trato dos assuntos do Palmeiras. Quando a gente fala que tem assunto de Flamengo e de Palmeiras, parece que o canal é só para falar de Flamengo e de Palmeiras. E é um pouco. Mas a gente está em fevereiro, estaduais pegando, e o que teve nesse fim de semana foi clássico. Conseguiu bastante jogo, Sequeto? Vi todos os jogos, alguns bons, outros nem tão bons assim, faz parte também. Faz parte. E a gente vai começar pelo clássico da nossa casa. Estamos em Minas Gerais, vamos começar por Cruzeiro e Atlético. O que você achou? Qual foram as suas percepções iniciais aqui? As percepções eu achei que inicialmente que esse jogo ia ser bem equilibrado. E até que eu achei que ele estava sendo. Achei que o Atlético começou um pouco melhor, não sei se você teve essa mesma impressão, mas a melhor chance, e para mim foi uma chance claríssima de gol, perdida por Gabriel Barbosa. Gabriel, eu não tive essa percepção do Atlético, se bem que você não falou que não é tão melhor, né? Ligeiramente melhor. Quando eu comecei o jogo foi passando, os minutos foram avançando, eu fiquei assim, nossa, será que vai ser uma pelada feia? Não estava gostando do conteúdo do jogo, como não gostei de forma geral. Mas não dá para falar que não é um jogo que aconteceu muita coisa, e a gente já começou com a primeira polêmica, né? Que foi o pisão do Lianco no Dudu. E eu acho que aqui já tem debate, né? Aqui temos debate. A gente estava conversando aqui em off antes, né, para ver a opinião do outro. E, na minha opinião, o Dudu, não intencionalmente, ele move o braço, talvez para levantar, e o braço vai na direção do pé do Lianco. Então, eu não vi elementos claros para expulsão. Eu já discordo bem. Eu acho que quando o Dudu cai no chão, você olha os replays, né? Vocês podem acessar aí nos canais que vocês assistem. O Dudu, ele cai, ele recua o braço, e eu entendo também que foi um movimento para levantar, e ele tá olhando para frente. Eu acho que o árbitro até para ver se ia dar uma falta, o que ia marcar. E o Lianco, ele não é um movimento exagerado, mas eu entendo que o Lianco até freia um pouquinho o pé ali para pisar intencionalmente no braço do Dudu, e me chamou muita atenção, não deu VAR. Se é o contrário, vamos trocar o Dudu pelo Gabigol e vamos falar que é o Gabigol pisando no Lianco. Não era nem VAR, já levantava o vermelho ali na hora. Então eu acho que nessa aí o Cruzeiro saiu bem prejudicado, mas é a minha opinião, que não muda nada. Mas eu entendo se fosse expulso, eu entendo também, mas na minha opinião, acho que segue o jogo. O VAR não chamou, e para mim não é culpa do árbitro, se o VAR não chamou, não tem o que rever, o VAR que poderia intervir nesse lance. Concordo, e nessa parte eu concordo, eu acho que é um lance rápido, né? O jogador brasileiro simula muito, Dudu é um jogador que apanha muito, mas ele também dá uma exagerada. Então ali no calor do jogo o árbitro não marcou, caberia ao VAR, o VAR não chamou, então a vida seguiu. Diferentemente do Gabriel, inicialmente ali o árbitro ia dar amarela, o VAR chama e aí sim vem o lance de expulsão, mas acho que ali não tem dúvida. Ali não tem dúvida. E assim, eu acho que não precisava nem de VAR, porque eu acho que o movimento de braço do Gabigol foi bem acentuado muito ali. Claro. E assim, eu acho que eu sou flamenguista, gente. Eu fiquei 5 anos com o Gabigol 5 temporadas, quase 6. No time, e isso é um gostinho que vocês vão ter. Ele entrega muita coisa em campo, se tiver o time estruturado. Mas essa parte do comportamento dele é péssimo. O Gabigol tomou muito cartão bobo, e esse cartão fez muita falta, porque a partir da expulsão dele o jogo mudou completamente. Eu acho até que tinha ódio para a primeira expulsão dele no Cruzeiro. E já aconteceu, né? Aí a partir disso, cara, num clássico, ele foi o quê? 27 minutos do primeiro tempo. Foi a segunda metade ali, mas não perto dos acréscimos ali. Você com 1 a menos, você tem que resistir a um time do Galo que não é um primor técnico, mas tem um cara que é muito diferente. Cara, é impressionante. O Hulk tem 39 anos, é começo de temporada, ele é um jogador de muita massa muscular, então se espera até em começo de temporada um jogador mais pesado, um jogador que demora mais a entrar em forma física, fazendo um contraste, por exemplo, com o Matheus Pereira, que é um jogador leve, um jogador muito técnico também, assim como o Hulk, cada um com a sua característica. Matheus Pereira vai arrancar, parece que tem um saco de cimento nas costas do cara, misericórdia. Tá muito mal. Muito pesado, e o Hulk muito forte, né? E comentei contigo também, né, como que o Hulk consegue
mesmo com o Atlético Mineiro mal, eu acho que assim, o capengando ainda, tecnicamente, quando a bola chega no Hulk, vai acontecer alguma coisa, ele chuta de longa distância, ele dá passe, ele briga, ele é chato demais da conta, o Hulk é muito chato, mas ele é excelente jogador, e a gente falou, né? Pai do Cruzeiro. Pai do Cruzeiro, não tem jeito, o cara mete gol todo jogo, é impressionante. E agora temos que falar dele, né? Que sofreu também algumas vaias no jogo. Sim. Cássio, primeiro gol. Qual é a sua opinião? Então, estou discutindo esse gol desde ontem. Eu, assim, falar que foi frango, eu não consigo colocar no lance do frango. Não, frango não. Frango não. Bola defensável, tamo junto. Aí eu concordo. Eu acho que houve uma falha ali. Eu acho que a bola passou debaixo dele. Foi um chute do Hulk, então veio com uma certa velocidade, mas não foi tanta assim. O Cássio do Corinthians até 2022, 21, ele pegava, né? Ele pegava. Eu acho que pegava. Ele pegava aquela bola. Então, mas assim, falha eu não achei não. Acho que dá pra falar que era uma bola defensável. E aí no segundo gol, pra mim, uma falha coletiva do Cruzeiro, porque tinha 3 jogadores do Cruzeiro na área e ninguém conseguiu cortar aquele cruzamento. Ninguém, Fabrício Bruno antecipando errado. Cruzeiro muito mal, parece que vai resolver os problemas agora, porque o Cruzeiro a gente tem que lembrar, né? O Cruzeiro não tem técnico. Exato. É o professor Carlos, como é que é o nome dele? Você falava lá, eu esqueci o nome do professor do técnico que estava no Cruzeiro, mas agora eles vão apresentar o técnico oficial. Apresentou hoje, isso. E assim, aí é a partir daqui que a gente vai ver o Cruzeiro de verdade, né? O que vai ser o Cruzeiro. O Dudu lutou muito, o Dudu brigou o jogo todo, talvez o melhor do Cruzeiro em campo, mas não foi suficiente. O Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético Mineiro, acho que 2-0 descreve o que foi o jogo. Acho que foi assim uma vantagem. Se fosse 1-0 também, mas passou de 2, eu já acho que ia ficar exagerado, não ia ficar bem, porque o jogo, apesar disso tudo, o jogo não foi bom. O jogo não foi divertido de ver. Um jogo que acabou ficando empatado, mas que foi um bom jogo, foi um jogo legal de ver, foi o Grenal. O Grenal foi muito divertido. Acho que o primeiro tempo, talvez, melhor que o segundo, e ele deu uma impressão que o Internacional foi bem melhor, né? Acho que o Inter tá um time já mais bem montado, com uma base mais bem estabelecida, fez um volume bem legal, perdeu gols. Saudades de Wesley, torcedores do Cruzeiro, torcedores do Palmeiras. Ele deu uma amostrinha ali da saudade que vocês têm para sentir dele. Embora não tenha jogado mal, fez alguns lances, driblou, né? Fez volume, né? Fez volume de jogo. Mas assim, um atacante profissional não pode, de cara a cara com o gol, não pode chutar para fora. E como todo Grenal sempre tem a sua história, né? Talvez a grande história desse Grenal seja o esquisito regulamento do Gauchão. Cara, que doideira. Se expulsou, é um membro da comissão técnica, o técnico vai de presente, né? Eu assustei com aquilo, cara. Falei, cara, imagina se fosse isso no Paulistão, Clemente. Eu acho que só o pessoal que foi na reunião lá sabia. Não, se acontecesse no Paulistão, a gente ia ver o Abel Ferreira só no Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira não ia poder participar. Porque o jogo ele expulsa, o jogo auxiliar expulsa, ele expulsa também. E cumpre suspensão automática e assim vai. Meu Deus do céu, imagina isso no Palmeiras. Não ia funcionar na Federação Paulista. Quer dizer, não ia funcionar pro Palmeiras, né? Porque ia ser complicado. A gente tem que contratar um técnico do técnico. Suplente do técnico. Exatamente. Agora o jogo, né? E aí, também tem uma polemiquinha aqui, hein? Tem. Pênalti do Grêmio. Foi pênalti? Você acha que o Wanderson levou? Não, eu acho que bateu a falta, o cara com o braço ali bem próximo do corpo, só colocou na frente assim. Não acho como é, desvia a trajetória natural movimento antinatural do braço e tal. Então, eu acho que forçaram muito a barra ali pro Grêmio ter esse pênalti. Não daria se fosse contra o Flamengo, eu ficaria bastante puto. Se fosse a favor, eu ficaria bem feliz. Assim, eu também acho que esse tipo de lance não deveria ser pênalti. Mas atualmente tem se marcado alguns lances assim, então eu consigo entender também a marcação. Mas assim, também não daria não. Eu acho que não. Mas assim, no final das contas, o Grêmio fez, o Bright White bateu o pênalti clássico, meio do gol, forte. O dinamarquês mais brasileiro. Mais brasileiro que tem. E o Inter empatou muito rápido, né? Foi 2 minutos depois, uma cabeçada, igual um chute que o cara acertou na Fernando, né? Fernando acertou a cobrança do Alan Patrick. Em rede social, inclusive, foi bem interessante ver navegando ali pelo X. A torcida do Inter muito incomodada com a ausência do Alan Patrick em convocações, né? Falando ali, eu vi alguns bem emocionados ali, que o Alan Patrick é o melhor meia brasileiro dos últimos 3 campeonatos brasileiros. Eu falei,
Ele é bom, mas melhor dos últimos 3, achei uma forçação de barra. Mas eu sou fã do Alan Patrick. Quando a passagem dele no Flamengo, gostei muito dele lá, mas assim, achei um certo exagero da torcida, tipo assim, exigir a convocação dele, como se ele estivesse realmente desequilibrando muito o campeonato que a gente está passando. Agora não podemos deixar de elogiar, cara. Paulo Andrade. Paulo Andrade é o melhor narrador que nós temos entre as TVs abertas e as TVs fechadas. Ele coloca muita emoção no jogo. Você fica empolgado quando você vê lá a narração de que o jogo vai ser feito pelo Paulo Andrade. Então, assim, notas de aplauso para ele aqui, porque foi muito bem. Indo para mais um clássico, lá para o Nordeste, esse foi doideira. Vozão e Lions, Ceará e Fortaleza, um jogo com muita emoção, com muita coisa divertida. Então fala aí pra gente as suas percepções. Tecnicamente também não achei um bom jogo não, mas eu acho que a maioria dos jogos tecnicamente ainda estão devendo. Mesmo os jogos que foram bons, assim, não foi aquele primor técnico. Comecinho de temporada tem as suas questões. Faz parte. Mas assim, eu esperava que o Fortaleza dominasse, né? Tem muito tempo que eu não vejo jogo do Ceará e o que eu vi foi exatamente o contrário. O Ceará foi bem melhor. O Vozão mandou no jogo e assim, a gente foi agraciado com um golaço, um puta de um golaço dele. O dono do troféu do Falha de Cobertura, grande inspiração aqui do Ouro Porco, Lucas Mugni. Atenção, craque Daniel! Atenção, craque Daniel aí, com o que esse cara fez, uma falta que, e aí, teve falha do goleiro ou mérito do atleta? Cara, assim, acho que as duas coisas, tá? Eu acho que foi mérito dos dois um pouquinho, né? Foi muito bem batido e foi inesperado, né? Todo mundo esperou que ele fosse cruzar e ele meteu aquela bola no ângulo. Mas eu achei assim como a bola do Cássio defensável. Dava pra defender, né? E assim, cara saiu maluco, porque você não faz um gol desse sempre. Até jogador que é habituado a bater falta bem, não faz um gol daquele sempre, né? Num clássico? Num clássico, estádio cheio. Então, assim, achei muito maneiro ver o Lucas Mugni fazendo um jogo desse, mas assim, tirando o gol, o Ceará tomou a maior parte das ações ofensivas, né? E, por exemplo, ele fez também a jogada do segundo gol, né? Ele dá o cruzamento, acho que o Ailon desvia e o Pedro Henrique faz. Sim. Então, mas participação total dele. Poderia ter sido 3, o Fernandinho perde um gol ali que ele tenta dar um drible a mais, poderia ter finalizado. E se fosse 3-0, o jogo tinha acabado, né? Eu acho muito isso um defeito de atacante brasileiro, né? Sempre um toque a mais, tentar uma fatiada a mais, eu acho não. Eu gosto muito de atacante argentino por conta disso, pela objetividade. Na perna que caiu, ele vai tentar chutar, ele vai tentar fazer o gol. Então, muito jogo poderia ser resolvido se os atacantes treinassem mais, né, outras habilidades. E nesse contra-ataque, ali, uma bola cara a cara, ele poderia ter colocado o Ceará ainda mais vantagem, ainda no primeiro tempo. Porque 3-0 em clássico no primeiro tempo é uma baita vantagem. Senhora. Aí no segundo tempo, o Fortaleza tem um bom time, foi pra cima, o Marinho sofre o pênalti, o Luceiro? Eu acho que é Luceiro. Os nomes vão sempre dar dúvida aqui. E aí o Luceiro converte, o Fortaleza tenta ali uma abafa, tenta ali alguma coisa, mas já era tarde. E eu acho que o resultado foi bem justo. Foi bem justo, eu acho que assim, desses clássicos, talvez assim, que a gente vai falar agora aqui do Flamengo e do Fluminense, talvez o do Leão e Vozão, o Grenal, tenha sido os mais interessantes, sim, assim, de jogo, de assistir, né? Porque, assim, antes de falar do Flamengo, é legal comentar também, né? Esse ano nós temos muitos times do Nordeste na Série A. Então vai ter muito jogo grande de time do Nordeste. O Ouro Porco fez um vídeo mais no meio do mês passado falando das projeções e a gente colocou o Fortaleza como um dos aspirantes a título de troféu grande na temporada. Também mantém a força de ter o Vojvoda já indo para mais uma temporada na frente do time, vai pingando um pouco mais de dinheiro, os reforços vão melhorando. Então, assim, perdeu o clássico, mas eu acho que pro Fortaleza não é isso que vai pesar a temporada. Eles vão continuar bem e vai ter muito jogo forte contra time do Nordeste. Eu tô bem empolgado com essa parte, com esse recorte do futebol brasileiro desse ano. Inclusive, Fortaleza e Ceará vão se enfrentar mais 2 vezes ali no Campeonato Brasileiro, né? Assim como vai ter Bavi também 2 vezes. Então, vai ter muita coisa. Está bem representado. Vai ter muita coisa pra gente ver. E agora mudando, é o Ouro Porco, né? Chegamos no Ouro Porco. Chegamos no Ouro Porco. Vamos falar aqui então dos jogos. O Palmeiras não fez o clássico, né? O Palmeiras fez um jogo aqui, então por isso que a gente vai deixar o Palmeiras para fechar o vídeo. E teve Fla-Flu.
E misericórdia, que Fla-Flu ruim. Que jogo ruim! Que jogo ruim demais da Rapaz, conta. eu tava num churrasco com vários flamenguistas e algumas pessoas, claro, anti-flamenguistas. Né, Que a maioria! Eu, inclusive, estava lá do lado do vascaíno, né, e tal. A gente torcendo contra o Flamengo. E a gente, no final das contas, falei, nossa, cara, que jogo horroroso. Poderia ter feito ali um joguinho de churrasco, né? Um ping-pong. Exatamente. Um baralho. Então, o jogo foi muito ruim, sem inspiração de todos os lados. Acho que quando saiu a escalação, acho que o flamenguista ficou muito incomodado com a ausência dos meias criativos, né? Muita gente reclamando disso na rede social. A Arrascaeta não jogou, não foram nem relacionados, né? Não é nem questão de não foi pro jogo, não foi relacionado a Arrascaeta e De La Cruz. E o Filipe Luís tratando o estadual como tem que ser tratado, né? Então eu vou poupar os meus jogadores aqui mais criativos, que são jogadores mais raros. Você forçar um pouco ali, por exemplo, o Bruno Henrique, forçar o Luiz Araújo, eu tenho reposição. Sim. Né? Eu tenho um ataque farto. Você não repõe uma Arrascaeta fácil, você não repõe um De La Cruz fácil. Então, acho que foi muito acertado, só que isso tem um custo. E o custo é o time ficar pouco criativo e o Fluminense soube se aproveitar. Mas eu gostei muito da declaração dele, né? Eu não vou matar ninguém e se eu perder meu emprego, né? Se eu custar meu emprego, azar. Problema. Eu acho que está correto. Na minha impressão, não sei se você teve essa impressão também, o Flamengo tentou jogar mais e o Fluminense eu achei que estava muito satisfeito com o empate, que não fez força nenhuma para tentar ganhar o jogo. O Fluminense, ele fez... Acho que a proposta do Fluminense foi boa e bem executada. Boa não, deixa eu corrigir. Foi bem executada. Sim. O Fluminense entrou para marcar o Flamengo, marcou. O Fluminense não foi desleal. Foi um jogo que teve uma quantidade ok de falta, mas dentro de um clássico eu acho que foi razoável. Não, acho que foi não permitiu chances ao Flamengo praticamente? Não. O lance claro do Flamengo foi no final do jogo, uma cabeçada muito bem dada pelo Cebolinha, só que mais bem dada que a cabeçada do Cebolinha foi a defesa do Fábio. Que foi um espetáculo, o Fábio como atleta, 44? Né? Muita 45, 44, muita elasticidade, muita impulsão ainda, muito reflexo. Torcedor do Cruzeiro fica até com inveja, né? O carro eu acho que o Fábio pegava aquela do Hulk. Aquela dava para pegar. Então, assim, o Fluminense executou bem a proposta. Se você olhar o recorte como jogo, ok, beleza, funcionou, o Flamengo não conseguiu ganhar o jogo, só que o Flamengo já está praticamente com a vida resolvida no Campeonato Carioca, e o Fluminense não. Cara, o Fluminense está em nono na tabela, né? O Fluminense está correndo risco de ficar fora da Taça Rio. Não acho que vai acontecer. Também acho né? que não. Acredito até que o Fluminense ganhe os seus 2 próximos confrontos. Um é contra o Bangu, que é o lanterna, o pior time do campeonato. Eu acredito que o Fluminense vai ganhar. E o outro contra o Nova Iguaçu, que está ali no G4 atualmente, mas pode ser que perca essa posição, porque o Botafogo tem um jogo a menos. Muito provável que o Nova Iguaçu fique de fora dessa. Eu acho que o Voltaço deve ficar entre ali o primeiro e o segundo. Sim. E o Botafogo entra nesse G4. Então, assim, para o Fluminense se classificar ali para as semifinais do estadual, já está bem complicado, vai depender de combinação de resultados e tem que ganhar os 2 jogos, até acredito que ganhe, mas depender dos outros. Tem poucos jogos. O Fluminense, ele já fez todos os clássicos, né? Sim, ele já fez todos os clássicos, ganhou um, empatou um, perdeu um. Né? O Fluminense muito irregular nessa campanha dele do Carioca. O começo de ano não é animador, a torcida já bastante, já o pescoço do Mano Menezes ali sendo colocada à venda, né? Ali se perdesse, mas não perdeu, então continua amando, inclusive, está fazendo um ótimo trabalho, o Fluminense fora das finais, muito me interessa. Então, assim, acho que a torcida do Flamengo, ela tem que entender uma coisa, o estadual serve para isso, é para teste, o elenco é farto, o elenco é grande, então se você às vezes não ganhar um clássico do Vasco, empatar com o Botafogo, faz parte, cara. Você vai ser zoado no Zap, aceita. É assim que funciona. Só que a gente quer chegar... O Tite priorizou o estadual, porque a diretoria quis priorizar o estadual. Precisava ganhar um título. E queria que o Fluminense não fosse o tricampeonato. Até porque se fosse tricampeão, ia ser em cima da gente, provavelmente. Então... Só que o Flamengo perdeu as pernas no decorrer do Campeonato Brasileiro. E eu concordo com essa postura do Filipe Luís. E o Flamengo está jogando bem, mesmo com seus times alternativos. Diferente, né? Rapaz, tá complicado. Porque assim, quando você fala de teste, eu também concordo que o Palmeiras tem que fazer testes. E o Abel tá fazendo. Tá fazendo. E essa não é a minha crítica. A minha crítica é o futebol praticado pelo Palmeiras, que às vezes com o time considerado titular ou com os jogadores que estão entrando, não consegue ter um padrão de jogo. E isso também, para mim, se deve a mudanças de esquema tático,
dobra de lateral. Acho que nenhum torcedor do Palmeiras suporta mais. Suporta é a palavra. Cara, a gente não aguenta mais ver Marcos Rocha e Mike juntos. Funcionou poucas vezes Exatamente. E ele insiste numa coisa que não funciona. O Água Santa, muito frágil no campeonato, muito frágil. O Mirassol, de clube de Série A, meteu 6 no Água Santa e o Palmeiras, por muito pouco, não perde. Arriscou perder. Cedeu chances para perder. O Palmeiras jogou melhor que o Água Santa. Pô, se não jogar melhor que o Água Santa, também pode fechar. Então, assim, o que vai acontecer ali? Fica um pitaco da volta do Flávio Lopes, né? Fez o gol, aquele gol brigando. A primeira vez que eu vejo ele brigar de verdade. Que é o gol que ele foi contratado para fazer, né? Exatamente. Ali ele brigou com uma falha defensiva também bizarra do... O time deles é muito ruim, cara. Bem ruim. O time deles é muito ruim. O nosso não é ruim desse ponto, mas ele teve uma falha defensiva bizarra no gol, né? O Aníbal tomou um drible de juvenil. Como tá mal, né? Ele tá jogando desde o ano passado. Como tá mal o Aníbal Moreira. Ele começou muito bem, começou voando, a gente falou, pô, é isso que o Palmeiras tem que fazer, contratar jogador que chega pra jogar. Mas aí, sei lá, de outubro pra cá, o cara esqueceu como que joga a bola. Mal físico e tecnicamente. Então, assim, vai ter que, se for questão física, então deixa o cara treinando mais. E vamos esperar até que seja só físico mesmo, mas tá bem complicado. Eu acho que o Palmeiras tem ajustes para fazer, sabe? Tá passando um momento de instabilidade. O Palmeiras, já estamos acostumados a ver o Palmeiras, Abel Ferreira, ele cresce na instabilidade, né? Sim. Quando parece que o Palmeiras, finalmente esse homem vai embora, esse homem não vai embora, o Palmeiras melhora e ele cresce e começa a ganhar seus jogos. Só que pro paulista, acho que o primeiro lugar geral já foi, né? O Palmeiras não consegue chegar no Corinthians, que provavelmente é quem deve ficar com a melhor campanha. E todo mundo no Paulistão não está jogando muito bem. Sim. O Corinthians está. O Corinthians está. Mas eu acho que também é o único que está levando o estadual de fato a sério. Exatamente. Por exemplo, assim, não vou passar... E o time está pronto, né? O mesmo time do ano passado. Eu já fiz aqui minhas críticas, agora eu vou passar um pouquinho de pano. O Palmeiras está fazendo os testes que tem que ser feito, está correndo o risco de ficar fora, né, das quartas de final, porque classifica 2 de cada grupo. Isso. O Palmeiras atualmente é o terceiro do seu grupo. Né, a Ponte Preta está com 15 pontos, o Palmeiras está com 13. Então já corre ali o risco. O São Bernardo é o líder com 17. Isso. Então, mas tem 4 jogos ainda, né? Então acredito que o Palmeiras recupera isso. Mas a diferença, acho que do Palmeiras e do São Paulo para o Corinthians é exatamente essa. O Palmeiras e o São Paulo estão usando os estaduais para fazer testes. Sim. E o Corinthians está levando muito a sério, até porque o Corinthians tem pré-Libertadores. Então já tem que estar com o time mais azeitadinho ali para não ficar de fora, né? Que isso aí seria complicado. E tem muito tempo que o Corinthians não ganha um troféu. Então o Paulista é um belo de uma entrada para eles ali para a temporada, né? Pelo tamanho do investimento que eles fizeram. Então acho que diferentemente do Flamengo, que está fazendo os testes, mas está jogando bem, o Palmeiras está faltando um pouquinho de futebol mesmo. Então a torcida do Palmeiras está carente de futebol. Todo mundo, né? Você vai para as redes sociais, está todo mundo criticando. A gente ainda, acredito que a maioria da torcida ainda está mais insatisfeita com a diretoria do que com o time, porque a gente está vendo que precisa de reforços, os reforços não estão chegando. Hoje já saiu a notícia que o Andrés Pereira não vem mesmo, que ele recusou a proposta. Agora fechou mesmo, né? Então encerrou negociações. E tava a novela chata, já tava chata. E eu acho assim, o palmeirense, aquele que era otimista, já, assim, de contratações, já não está mais. Então, assim, já está aceitando que esse é o time que vai, pelo menos agora na primeira metade do ano, e que se vier contratação, vai ser só lá na janela de meio do ano. Meio do ano, e assim, e o Palmeiras, lembrando, né, a gente sempre fala, o Palmeiras é forte. Mesmo com as suas carências, o Palmeiras continua forte. Precisa muitas vezes ali do Abel abrir mão de algumas convicções, mudar algumas coisas, recuperar alguns jogadores, mas o Palmeiras sempre vai continuar forte, mantendo essa base de jogadores que eles têm. Se a gente acha, muita gente pode achar que esse vai ser o desempenho do Palmeiras do ano inteiro. Não vai. Mesmo que o time não tenha muitos reforços, esse time vai evoluir, esse time vai melhorar. Já mostrou contra o Corinthians que pode praticar um bom futebol quando coloca o seu time titular. Porque assim, se falar que o Corinthians jogou melhor que o Palmeiras é mentira. O Palmeiras jogou melhor. O empate saiu barato, né? O Corinthians saiu satisfeito com o empate, o Palmeiras saiu como se tivesse sido derrotado, e isso mostra. Pela circunstância, nem pelo futebol, né? Isso mostra. Então, assim, a gente está esperançoso, mas está faltando ali e a gente tá com vontade de ver esse time jogar bola. Então, Abel, próximo jogo aí, põe o time titular e vamos pra cima. Só para dar um carinho, né? Exatamente. Só pra dar um carinho os 4x0 tá bom.
Então, pessoal, se você chegou até aqui e gosta do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve, comenta. Os comentários fazem muita diferença, a gente responde todos para vocês, interage com a gente. O Ouro Porco vai continuar produzindo conteúdo para vocês, os campeonatos estão avançando, daqui a pouco nós chegamos nas finais, então vai ter muita coisa aqui. Confira, a gente sempre vai ter uma coisinha, um shorts, algum conteúdo novo, então valeu!